Oi, seja bem-vinda ao passo a passo da Bolsa Dallas, que estamos trazendo durante esta 8ª semana das bolsas em crochê. Ela é uma bolsa simples, rápida de fazer e eu indico para quem está começando agora no crochê. Se você está chegando aqui agora e quer transformar o crochê em uma fonte de renda, eu te indico a participar também das aulas de conteúdo dessa 8ª semana das bolsas em crochê, porque é nelas que você vai aprender como começar o seu negócio e já ir faturando com suas primeiras bolsas. Então, recado dado, bora para o passo a passo. Para fazer esse passo a passo aqui, olha que linda que é a bolsa Dallas, ela tem lateral, tá? Ó, linda. Eu tô utilizando um novelinho do fio de malha Fisher, que é um fio de malha premium, tá? Um novelinho desse novelo, ele tem 140 metros, um novelinho é o suficiente para fazer essa bolsa. Você pode usar outro fio de malha que você tiver acesso, e a grossura dele que vai ditar o tamanho da peça, tá? Essa daqui, ela ficou com a seguinte medida. Ela ficou aqui, ó, com 21 centímetros de largura, a altura 15 centímetros e uma profundidade de 5 centímetros. Se você estiver utilizando um fio mais grosso, ela vai ficar maior. Se você estiver utilizando um fio mais fino e usar a mesma quantidade de pontos que eu, ela vai ficar uma bolsa menor, ok? Mas por aqui você já tem um norte. Não se preocupe se a sua medida não ficar exatamente igual à minha. Isso depende também da sua tensão do ponto, do tanto que você faz a sua tensão, ok? Como essa bolsa, ela é feita para quem é iniciante, apesar de ser uma bolsa bem elaborada, ela é simples de fazer. Nós vamos começar? Eu vou utilizar uma agulha de 6 milímetros. Se você estiver utilizando um fio mais grosso do que o meu, você tem que usar uma agulha maior, tá? Faça testes. Antes de você fazer a sua bolsa definitiva, pega o seu fio e a sua agulha e faça testes. Crochete um pouquinho para você ver como que você prefere os pontos, né? Como que os pontos estão saindo, se eles estão bonitinhos, e aí você vai descobrindo qual agulha você vai usar para fazer determinada peça, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou começar aqui com o meu nozinho inicial. Eu pego o meu fio, a ponta do fio, passo ele nessa posição na mão, dobro aqui por trás, só para prender, introduzo minha agulha nessa posição, dou um giro de 360 graus, ó. Busco o meu fio, trago para frente, dentro da alcinha. Esse é o nó inicial. Eu já vou contar esse nó como uma correntinha. E eu vou fazer mais 22 correntes. Então, essa foi a primeira correntinha. Você passa a agulha embaixo do fio, laça e passa por dentro. Novamente, 3. Novamente, 4. Vá afrouxando um pouquinho para o ponto não ficar apertado demais, tá bom? 5, ó. Afrouxa um pouquinho, deixa esse fio solto, tá vendo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer 23 correntinhas. Depois que eu fiz as 23 correntes, eu vou pular a última correntinha. Cada corrente é formada por essas 2 voltinhas na frente e uma voltinha atrás, tá vendo? Quando a gente vira, 2 na frente e uma atrás. Eu vou pular a última corrente e na anterior, na segunda, eu vou pegar a alcinha de trás. Então, eu viro e conto aqui, ó. Essa eu pulo, essa alcinha. Na próxima, eu vou introduzir a agulha nela. Se você quiser ir com o gancho da agulha, mais fácil, ó. Ou seja, eu deixo de pegar
a parte da frente. Pego só a parte de trás. Busco o fio, trago pra cima. Tenho 2 na agulha. Laço e passo dentro dessa voltinha. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto, na alcinha de trás. Ó, na frente é onde forma a corrente. Eu venho na parte de trás. Introduzo a agulha, busco o meu fio do novelo, trago para frente, estico um pouquinho, para não ficar o ponto muito apertado. Laço o novelo de novo do fio e passo por dentro dos 2. Dou uma esticadinha, meu segundo ponto baixo. Vou seguindo pro próximo ponto. Venho na parte de trás, nessa terceira alça, busco o meu fio, trago para cima, dou uma esticadinha. Por que essa esticadinha? Porque senão a gente acaba deixando o ponto muito apertado. E é mais bonitinho quando a gente deixa ele um pouquinho mais frouxo. Nem apertado demais e nem frouxo demais, tá bom? Então, ó, sempre que você puxa pra cima, não deixa ele apertado na agulha assim. Dá uma afrouxadinha que isso vai melhorar muito os seus pontos, ok? Então, agora eu vou seguir aqui, ó, nas alcinhas de trás e vou fazer um ponto em cada um, ó. Em toda essa corrente aqui. Se eu fiz 23 correntes, eu vou ter aqui 22 pontos, tá? Por quê? Porque o 1 foi aquele que eu pulei aqui para ser a subida. Então, eu vou seguir até no final, inclusive aqui nesse nozinho, a gente vai pegar o último aqui também, fazendo os 22 pontos. Vamos lá, deixa eu fazer um pouco aqui. Alcinha de trás, busca o fio, faz ponto baixo. Por que que a gente faz assim? Para já dar o acabamento desse lado, para já ficar bonita a nossa bolsa desse lado. Deixa eu mostrar aqui a bolsa pronta. Essa região é essa região aqui, ó. Olha que bonito que fica o acabamento, ó. Olha que bonito que fica o acabamento aqui com a carreirinha de correntes, tá? Então, por isso que a gente faz nessa terceira corrente, para o acabamento da bolsa interna aqui ficar bonito, ó. Ok? Então, a gente segue aqui. Um ponto baixo em cada um. Então, ó, vem na alcinha de trás da corrente, introduz a agulha, busca o fio, faz o ponto baixo. Agulha de trás, introduz a agulha, busca o fio, laça, passa dentro dos 2. E eu vou seguindo até lá no meu final. Tô chegando aqui no meu final, falta fazer um pontinho ainda no nó, mas eu quero te mostrar uma coisa. Quando você estiver nesse processo, tenha o cuidado para não pular nenhuma correntinha, tá? Para ela ficar toda padronizadinha por igual. Como que você faz para contar os pontos caso você se perca? Você conta pela parte de cima do ponto, né? Que é a nossa correntinha. Eu chamo de cabeça do ponto. Esse V que forma aqui embaixo, eu chamo de corpo do ponto. E esse V que forma aqui em cima, que é uma corrente, eu chamo de cabeça do ponto. Então, como a gente pegou naquela terceira alcinha, olha que bonito que fica, né? Fica o acabamento bem por igual. A gente vai contar a cabeça dos pontos para saber quantos pontos a gente fez. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja, falta um último ponto para eu ter os 22 pontos aqui. Então, ó, como o primeiro pontinho é aquele nozinho, a gente não tem direito a cabeça, a parte de trás, né? Mas a gente já vê aqui uma correntinha que é onde a gente vai fazer o ponto último para a gente poder finalizar com o último ponto que precisa, ponto baixo. Aqui, ajusta. Esse fio aqui nós vamos fazer um acabamento depois, ok? Então, ó, finalizei a minha primeira carreira. O que que eu vou fazer? Começar a segunda carreira. Para começar a segunda carreira, você vai fazer uma correntinha. Vai virar o seu trabalho como se você estivesse lendo um livro. Dessa forma, para
cá. Você vai pegar o trabalho... Ó, eu não vou soltar minha agulha aqui, minha mão. Essa mão aqui eu viro assim, ó. E só ajeito. Se precisar, volta ao vídeo aí pra ver como que eu fiz. Fiz essa virada, o que que eu vou fazer? Começar a segunda carreira. Então, a segunda carreira é o quê? Ponto baixo, igual a primeira, da mesma forma. Só que agora, não é na terceira alcinha que a gente pega, né? Agora a gente vai pegar no corpo do ponto anterior aqui, que tá aqui, ó. Você vai ver aqui, deixa eu tirar a agulha pra te mostrar. Tem essa voltinha aqui que é a corrente, e aqui tem uma segunda corrente, ó. Essa segunda corrente, você consegue enfiar a agulha nela nessa posição, ó. É aqui que você vai fazer o seu primeiro ponto. Então, você vai introduzir a agulha aqui, pegando essas duas alças. Vou buscar o meu fio, trago pra cima, sem fazer apertado demais para não dar buraco. Trago pra cima, laço a minha linha do novelo, passo dentro dos dois. Pronto, fiz o meu primeiro ponto baixo. Segundo ponto, eu vou no próximo pontinho, ó, no próximo V. Da mesma forma, ó. Vou lá, busco o fio, segundo ponto baixo. Terceiro ponto, da mesma forma. Tudo igual. Quarto ponto. Ó, que gracinha que já tá ficando. E eu vou seguir até chegar no meu último ponto. Vou acelerar aqui, quando eu estiver aqui no final, eu volto pra gente continuar. Chegando aqui no meu último ponto, eu também trabalho ele. E eu vou conferir, vou contar novamente para saber se eu não pulei nenhum ponto, se eu não comi algum ponto, né? Então, a gente confere aqui para saber se essa segunda carreira tem a mesma quantidade de pontos que nós fizemos na primeira carreira. Feita essa conferência, você pode contar pela cabeça do ponto, que é mais fácil, tá? Pegando sempre aqui nas argolinhas de cima. A gente vai começar a nossa terceira carreira. Nós iniciamos fazendo a correntinha, vira o trabalho nesse sentido, e aqui no primeiro ponto, a gente já faz o nosso primeiro ponto baixo da próxima carreira. Então, agora, nós vamos fazer a nossa terceira carreira de pontos baixos, um ponto baixo em cada um, da mesma forma que nós fizemos na segunda carreira. Porém, aqui, no final dessa carreira, temos um pulo do gato, que eu chamo. É uma dica para a gente deixar a nossa lateral retinha. Então, eu vou seguir aqui até chegar no meu último ponto e eu volto para te mostrar esse pulo do gato que a gente começa a fazer a partir da terceira carreira. Então, a partir dessa agora vai dar certo fazer o pulo do gato. Vou finalizar e já volto. Chegando no final da carreira, são 22 pontos, né? Igual as outras carreiras. Eu tenho 21 pontos porque falta fazer um ponto. E o pulo do gato está justamente no final da carreira, no último ponto. Toda vez que a gente for fazer o último ponto, pelo menos essa é a forma que eu trabalho para deixar a lateral retinha, tá? Pode ser que existam, pode ser não, existem outras formas, né? Mas essa é a forma que eu mais gosto de trabalhar, que eu tô ensinando para você aqui nesse passo a passo. Então, no último ponto, ao invés de eu introduzir a minha agulha aqui, aonde tem a cabeça do ponto, e fazer o ponto baixo nesse lugar, eu introduzo a minha agulha nessa alcinha de fora, aqui, ó, para fazer o ponto baixo nela. Então, ó, ao invés de eu colocar a agulha aqui e fazer o ponto baixo aqui, eu introduzo a agulha nessa alcinha e vou fazer o ponto baixo nela. Puxo um fio, tem que ter 2 na agulha, laço e tira 2. Então, o meu último ponto, ele foi feito na alcinha de fora. Toda a carreira, a partir da terceira, não dá para fazer na primeira nem na segunda, é sempre a partir da terceira. Eu vou finalizar dessa forma, tá? A partir de agora, sempre assim.
E eu vou começar agora a quarta carreira. Correntinha, normalmente, viro o trabalho, venho no meu primeiro ponto, né? Você pula sempre a correntinha, é a segunda correntinha, o primeiro ponto, ó. Venho nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Já fiz o meu primeiro ponto baixo. E vou seguir até lá no final, nessa quarta carreira. Então, eu sigo aqui até chegar lá no meu final. Chego no final, pulo do gato de novo, tá? Dica novamente. Então, ó, vou seguir para mostrar mais uma vez para você e volto aqui. Tô chegando aqui no último ponto, tá? Como é que eu sei que é o último ponto? Porque só tem mais uma correntinha aqui nessa região. E também porque se eu contar a cabeça do ponto aqui, de todos os pontos, eu vou ter 21 pontos, então tá faltando um. Ao invés de fazer o ponto aqui, pulo do gato. Alcinha de fora, faço o meu ponto baixo nesse lugarzinho aqui, nessa alcinha de fora. E vou começar a próxima carreira. Repetição. Corrente, vira, começa tudo de novo, faz a carreira toda de ponto baixo, pulo do gato no final. Nós vamos fazer um total de 32 carreiras. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui para você contar, tá? Ou você pode usar um marcador e marcar cada carreira que você faz, ou de duas em duas. Ou então, vamos olhar para esse desenho aqui, ó, para você identificar. Sempre que você vê que você consegue fazer uma dobra, tá vendo que aqui a gente faz uma dobra? Consigo dobrar no meio aqui? Então, aonde eu dobro, eu chamo de valinha, tá? Valinha. Entre uma valinha e outra, aqui vai se formar a outra valinha. Deixa eu fazer mais uns pontos aqui para que fique mais fácil a sua identificação. Deixa eu acelerar aqui, porque aí eu consigo te mostrar entre uma valinha e outra, você consegue identificar melhor. Então, peraí. Aqui. Já fiz um pedaço, ó. Entre uma dobra e outra, ó, aqui a gente tem uma linha e aqui a gente tem outra linha. A cada valinha dessa, existem duas carreiras de ponto. Tá bem característico, ó, aqui nós temos duas, aqui nós temos duas, aqui a gente tem uma só, que é a que a gente tá construindo agora. Então, eu chamo de murundum e valinha. Murundum é essa carreirinha que dá essa ondinha aqui, e valinha é essa carreirinha onde a gente faz a dobra. Então, para você contar quantos pontos, quantas carreiras você já fez, você pode usar um marcador, ou então você pode contar a cada valinha. Entre uma valinha e outra, são duas carreiras de ponto. Pode ser dessa forma também. Então, eu vou continuar aqui minha sequência. Vou fazer as 32 carreiras. Essa aqui que eu tô fazendo é a quinta carreira. Vou fazer todas elas e volto pra gente começar na parte da aba, fazer a diminuição. Finalizei aqui as 32 carreiras de ponto baixo. E deixa eu te passar agora qual medida que ficou aqui. Nós tivemos um retângulo de 34 por 22. Quero frisar que essa peça tá ficando maior do que a verde, em aproximadamente 1 centímetro, porque eu fiz com numerações de agulhas diferentes, ok? A verdinha eu usei a 5 e a laranja eu usei a 6. O mesmo número de pontos, não vai mudar a receita, só deu uma pequena diferença devido ao número da agulha. Então, se isso acontecer aí, fica tranquila, que é porque você tem uma tensão de ponto diferente da minha, ou então porque você tá usando outra combinação de agulha, tá? Só não faça o ponto muito frouxo, senão um novelinho não dá pra você fazer a peça, tá bom? Se você afrouxar demais. Por isso que eu indico usar até numerações menores. Então, vamos continuar aqui agora. A partir da próxima carreira, nós vamos fazer uma diminuição no final e uma diminuição no começo. Nós vamos trabalhar agora algumas carreiras com duas diminuições. Então, se você ainda não sabe fazer diminuição, você vai aprender aqui nesse momento.
Uma diminuição no início e uma no final da carreira. Serão 6 carreiras. Em cada uma delas, a gente vai fazer uma diminuição em cada lado, tá bom? Então, faltam só 6 carreiras pra gente terminar essa parte aqui da bolsa. Então, vamos lá. Finalizei as 32 carreiras, vou fazer a minha correntinha e virar o meu trabalho normalmente. Vamos à nossa primeira diminuição. Como que a gente faz? A gente vai introduzir a agulha normalmente, como se fôssemos fazer o ponto baixo e trazer o fio para cima. Segura, vai no próximo ponto, busca de novo o fio e traz para cima. Fico com 3 na agulha. Agora, eu laço e passo dentro dos 3. Essa é a minha diminuição do início da carreira. Agora, eu sigo com um ponto baixo em cada pontinho, tá? Fiz uma diminuição aqui no começo e lá no final, quando faltarem 2 pontos para acabar, eu venho aqui te mostrar como que você faz a diminuição do lado de cá. Quando estamos chegando no final aqui, nós vamos ter aqui, ó, 2 pontos. Lembrando que o segundo a gente pega, que é o último, né? A gente pega naquela alcinha de fora. Então, faltam 2 pontos para eu finalizar a carreira. Como eu vou fazer uma diminuição aqui também, nesse momento, eu introduzo a agulha no penúltimo ponto da carreira, busco o fio, trago para cima. Introduzo a agulha no último ponto, só que ao invés de pegar aqui, a gente vai pegar na alcinha de fora, tá? Do mesmo jeito que a gente fazia o pulo do gato. Busca o fio, fico com 3 na agulha. Agora, eu laço e tiro os 3. Então, eu transformei os 2 últimos em um ponto só. Como da mesma forma, eu transformei os 2 primeiros em um ponto só. Você vai observar que seriam 2 buracos e a gente só tem uma cabeça de ponto. Se você colocar a sua bolsa retinha aí no seu trabalho, não dá para ver muito ainda nessa primeira carreira, mas você já nota que dá uma entradinha dos 2 lados, bem delicado porque é só uma carreira, mas já dá uma entradinha. Agora você vai fazer como para fazer a próxima carreira? Corrente, vira o trabalho e vamos fazer uma diminuição, tá? Da mesma forma da outra carreira, introduz a agulha, busca o fio, traz para frente, vai no próximo, introduz a agulha, busca o fio, vai para frente. Laça e tira os 3. Aí, fiz a primeira diminuição dessa segunda carreira de diminuições. Sigo com um ponto baixo em cada um e vou chegar lá no final. Nos 2 últimos pontos. Deixa eu acelerar aqui para te mostrar. E a gente vai fazer a diminuição final aqui também. Conforme eu já falei, serão 6 carreiras com diminuições no começo e no final de cada uma delas. Essa é a segunda carreira de diminuição. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos. Como que eu sei que eu tenho duas correntinhas aqui em cima, ok? Sendo que a última a gente faz na alcinha de fora. Então, ó, diminuição. Vai lá, busca o fio, traz pra frente. Vai na alcinha de fora, busca o fio, fico com 3 na agulha. Laço e tiro os 3. Terceira carreira de diminuições. Correntinha, vira o trabalho. Começo novamente uma diminuição. Venho, busco o fio, estico. Próximo ponto, venho, busco o fio, estico. Laço, tiro os 3. Ela vai entrando cada vez mais. Segue com um ponto baixo em cada um, até chegar lá no meu penúltimo ponto, né? Quando faltar apenas 2, eu vou fazer a diminuição também. Ó, olha como que já entrou, tá vendo? Esse é o efeito que a gente quer, que é o efeito da aba. Vou chegar aqui no final
e volto. Chegando aqui no final, 2 últimos pontos, faço uma diminuição. Da mesma forma. Diminuição. Corrente, viro o trabalho e vou começar a próxima carreira de diminuição. Mesma coisa. Começo com uma diminuição. Faço um ponto em cada um. Chego no final, aqui, faltando 2 pontos para terminar. Sempre confere olhando a cabecinha do ponto, tá? Tenho 2. Então, busco o fio, não finalizo o ponto, alcinha de fora, busco o fio, laço e tiro os 3. Corrente, viro o trabalho. Vamos para a penúltima carreira. Então, diminuição também no começo. Um ponto em cada um. Diminuição aqui no final também. Laço, busco. Último ponto na alcinha de fora. Tiro os 3. Corrente, viro o trabalho e vamos para a nossa última carreira. E eu mantenho as diminuições. Uma diminuição no começo da carreira. Um ponto em cada um. Vou chegando aqui no final. Nos 2 últimos pontos, eu vou fazer uma diminuição, que é a última, para finalizar essa parte da base. Faço uma corrente. Vou cortar o fio. E com isso, a gente já tem praticamente o corpo todo da nossa bolsa pronta. Agora, nós vamos fazer 2 laterais iguais. Eu até já fiz uma para adiantar aqui o processo. Uma lateral bem simples, é um retângulo menorzinho, tá? Você começa ele com 5 correntinhas, da mesma forma que a gente começou a base da bolsa, com um nozinho e contando ele. 2, 3, 4, 5. E vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Então, a gente pula uma correntinha. Na segunda, não precisa pegar lá atrás, tá? Pode pegar aqui embaixo mesmo. Faz o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. Então, esse retângulo, ele começa com 5 correntes e 4 pontos baixos em cada carreira, tá? Então, agora nós vamos fazer 11 carreiras. Essa é a primeira. Corrente, vira o trabalho, mais 4 pontos. Ó, 2, 3, 4. Ó. Corrente, vira o trabalho, mais 4 pontos. Sendo que o último, a partir da terceira carreira, você pode usar o pulo do gato. Pega na alcinha de fora, busca e faz o ponto baixo nele. Então, ó, vou fazer aqui o retângulo todo, todas as carreiras com 4 pontos, não tem diminuição, esse aqui é um retângulo certinho, tá bom? Então, ó, 11 carreiras de ponto baixo com 4 pontos baixos em cada uma delas. E aí, a gente vai ter pronto as 2 laterais da bolsa. Antes de você cortar o fio no final dessa lateral, você volta aqui nesse vídeo, porque tem uma dica aqui, tá bom? Cheguei aqui no final das 11 carreiras de 4 pontos cada um, já tem as 2 laterais aqui prontas. Eu deixei um pedaço, deixe um pedaço nesse fio agora, antes de cortar, porque esse vai ser o fio que a gente vai costurar na nossa bolsa. Então, ao invés de você cortar aqui muito perto, só para fazer o acabamento, mede aqui alguns centímetros, 25, 30 centímetros, e corta o fio, deixando esse espaço maior aqui, porque aí esse mesmo fio que já tá agarrado na lateral, a gente pode usar na bolsa para costurar a lateral na peça, tá? Então, você puxa um pouquinho aqui, passa dentro, né? Que é como se fizesse a correntinha.
Passo aqui para não desmanchar. E aí, a gente tem agora aqui, ó, duas partes, que serão as duas laterais e o corpo da bolsa. O tantinho de fio que sobrou é exatamente o que eu preciso para fazer as franjas, ok? Então, agora, nós vamos costurar, vamos unir essa parte nas partes pequenas. Mas antes, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro e fazer o acabamento nesses dois fios aqui e nessa parte menor também, que é o início desse retângulo, tá? Todos esses dois inícios menores aqui. Como que a gente faz o acabamento? Escondendo o fio dentro da própria trama do crochê. Você vai pegar a sua agulha de tapeceiro, passar aqui. E aí, ó, você introduz a agulha bem pertinho do ponto e vai passando a agulha dentro da trama do crochê, ó. Sem puxar demais para não entortar. Esconde, bem escondido. Ajusta. Vai, desce, muda de carreira também, se for necessário, ok? Faz o acabamento desse fio o máximo que você puder, esconde ele direitinho, todas as partes. Depois você vem e corta o excesso que sobrou, ok? Já fiz desse lado, vou fazer aqui e vou fazer nas duas partes menores do retângulo. Nessa daqui não, porque aqui a gente vai costurar ainda, ok? Vou fazer esses 3 pontos aqui e volto pra gente unir as partes. Agora, nós vamos prender aqui a lateral. Já escondi, já fiz todos os acabamentos, tá vendo? Só deixei esse porque é o que a gente vai usar pra costurar agora. Antes de costurar, o que nós vamos fazer? Você vai usar aí, se você não tiver esses fechinhos, esses marcadores, você pode usar fio, alfinete, alguma outra coisa que ajude para você prender, né, as laterais. Eu gosto muito desse porque ele prende e facilita bastante. Você encontra em vários armarinhos aqui, não é tão difícil de encontrar, não. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos aqui. Lembra que nós temos 11 carreiras? Então, eu vou contar aqui, ó, 11 para baixo, tá? O meu primeiro, ó, vou fazer assim, porque isso aqui vai ser costurado dessa forma. Deixa eu mostrar pra você. Isso, aí vira e prende. Ó, peraí. A gente vai prender, vai costurar dessa forma. Então, como que a gente faz pra um lado ficar igual ao outro lado? Pra não dar problema, né? Pra não dar erro, ok? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos marcar aqui, ó. São 11 ali, a gente vai marcar 11 para baixo. 2, 4, 6, 8, 10, 11 é na valinha. Vou marcar 11, ok? Agora, eu vou contar 6, tá? Então, ó, de valinha em valinha é 2, aqui eu tenho 1, então vamos lá. 1, com mais 2, 3, com mais 3, 5, com mais 1, 6. Então, eu pego aqui em cima de outro murundum. Ó, contei 11, ele caiu em cima de um murundum. Contei mais 6, caiu em cima do murundum. E agora, eu vou contar mais 11, tá? Então, 2, 4, 6, 8, 10. Vai cair aqui. Por que que a gente faz isso? Pra gente saber exatamente que isso aqui, ele vai encaixar aqui, vai ter a curvinha, vai vir pra cá, e a mesma coisa pro lado de cá. Então, eu uso isso como um norte, faço a mesma coisa do outro lado. Pego a sequência, 11, pulo 6... pulo 11. Então, na hora de eu costurar, eu vou costurar eles todos iguais e não vai dar problema de um lado ficar mais torto que o outro na sua bolsa, tá? Como que eu cheguei nesse número? Por causa dessa lateral. Se são 11 carreiras, por que eu marquei aqui no 11?
porque é a minha altura, certinho. Eu vou costurar aqui, ó, cada carreira com cada um deles, até dar os 11. E por que aqui são 6 e não 4, né? Lembra que a gente fez 4 pontos aqui? Pela lógica que seria 4. Mas eu deixo 6 porque na curvinha, para a curvinha ficar bonita, é bom ter um ponto sobrando em cada lado nessa curvinha. E depois são os outros 11, que é para fechar o lado de... Pega o seu pedaço de fio aqui e vamos começar. A gente começa sempre nessa região reta, porque aqui é a aba e a aba a gente não vai costurar, ok? Então, ó, eu vou pegar um lado aqui para começar, pode, tanto faz, não tem problema. Vou começar esse lado aqui. E eu entendo que eu preciso fazer ele caber aqui nos 11. Se tem 11 do lado de cá, tem 11 do lado de lá mesmo. O que que eu faço? Gente, aqui nada mais é que uma costura. Como o meu fio tá aqui, eu vou aqui, ó, no ponto do corpo da bolsa, passo o fio lá para trás. Como que eu vou costurar esse ponto aqui? Em vai e vem. Eu vou vir de lá pra cá e daqui pra lá. Vim de lá pra cá e daqui pra lá. Dessa forma, ó. Eu primeiro fui com a agulha pra lá. Então, eu venho no próximo ponto, trago a agulha pra frente, com o fio. Vou no próximo ponto, levo a agulha pra trás. Note que eu não pego na beiradinha, muito na beirada não, tá? Venho de trás pra frente. Venho da frente pra trás. Ó. Sempre usando o marcador aqui. Nesse momento, faz o seguinte. Pega o seu marcador aqui, ó, e prende. Aqui, ó. Pra ficar mais fácil, porque aí você já vai equilibrando, ok? Então, ó, trás pra frente, frente pra trás. Trás pra frente, no próximo, de frente pra trás. De trás pra frente, deixa eu ver. De frente para trás, ó. Eu estou prendendo essa primeira parte aqui, ó. De trás para frente, de frente para trás. Agora, eu tô naquele ponto, no 11º ponto. Deixa eu levar ela para trás e tirar o marcador. O que que eu faço? Levei para trás. Lembra que tem um ponto, tem 2 pontos sobrando, né? Tem um ponto sobrando aqui e um ponto sobrando aqui. O que que eu faço? Eu venho no próximo ponto e volto aqui pro primeirinho. Eu repito aqui, ó, 2 vezes no mesmo. Próximo, para fazer uma curvinha. Aqui. Para fazer uma curvinha. Lembra que o outro lado da curvinha também vai ter um aumento. Ó. Próximo. É só você pensar como uma quina, tá? Só você pensar como uma quina. Aqui. Dentro para fora. Cheguei na minha curvinha, mas não cheguei ainda no meu ponto, né, ali que eu precisava chegar, porque eu tenho que fazer 2 vezes na última. Então, eu venho aqui pra frente e já vou pra trás pra fazer a curvinha desse lado. Ó, e agora são os 11 pro outro lado. Venho de trás pra frente. Parece confuso, mas não é. Você vai pegar de letra, vai treinando aí. Frente pra trás, ó. Trás pra frente. Ó.
E é dessa forma mesmo. Eu gosto muito dessa textura, porque ela dá todo um charme na lateral da bolsa, costurar dessa forma. Existem várias formas de costurar uma lateral de uma bolsa. Mas no caso específico dessa peça, eu fiz esse trabalho justamente porque ele dá um efeito muito bacana depois da peça pronta. Último com último. Ó, posso tirar esse marcador de cá também. Vamos ver. Agora você vai ajeitar. Olha que linda que já tá ficando. Lateral prontinha. O que que a gente faz aqui agora? A gente passa umas 2 vezes aqui, porque essa parte é bem delicada, né? Vai pra frente, volta mais um pedacinho pra baixo, porque a gente tem que fazer o acabamento bem feito aqui pra não soltar, tá bom? Depois a gente passa aqui, ó, por dentro da trama do crochê e esconde bastante o fio, tá? Você pode esconder aqui bastante, faz todo o acabamento. Se quiser fazer isso pela parte interna, né, virar aqui pra dentro da bolsa e esconder por dentro da bolsa também, não tem problema, tá? Faz o acabamento, esconde esse fio e eu já tenho aqui, ó, uma lateral pronta. Qual é o truque? Qual é a dica? Faça o lado de cá exatamente igual você fez desse lado, tá? Não deixa o negócio andar para ele ficar torto assim, não. Por isso que a gente usa os marcadores para dar o nosso norte ali. À medida que você vai costurando, se for necessário, você vai encaixando direitinho aí. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa parte desse lado e eu volto pra gente ir para os acabamentos aqui da nossa bolsa Dallas. Finalizei aqui, apliquei a lateral nos 2 lados. Agora eu quero passar para você a medida que ficou essa peça depois de praticamente finalizada, tá? Ainda falta os detalhes de acabamento, mas ela fica aqui, ó, com aproximadamente 16 centímetros de altura. Largura, ela ficou com 23, comprimento, essa largura aqui, né, essa medida aqui. E a profundidade com 5 centímetros, tá? Um pouquinho maior do que a verde, porque eu utilizei uma agulha maior aqui, uma numeração maior. Agora, a gente vai precisar de ir para os detalhes finais. A gente precisa colocar um fecho aqui, tá? E aplicar as franjas. Então, a gente pode usar um botão imantado costurável, por exemplo. Na VIP Acessórios, a gente tem esse tamanho maior e esse tamanho menor. Deixa eu pegar aqui, ó. Você pode aplicar um botão apenas no centro da aba ou 2 botões, né? Um em cada lado, assim, ó. Pode ser o menor, não precisa nem ser o maior. Pode ser o menor aqui, ó, pra na hora de prender, na hora que você vai fechar a bolsa, ela fechar direitinho. 2 seria o mais indicado, ok? Então, ó, pra você costurar aqui, esse botão não tem segredo, você vai com a própria agulhinha mesmo, agulha daquelas de costura à mão, e vai prendendo ele, costurando aqui, ó. Encontra o centro, marca aqui aonde você vai colocar o outro lado e costura também o outro lado aqui com uma linha bem da cor ou com uma linha invisível, tá? Pra você ter a bolsa com o fecho aí, na hora que você fechar. Porém, agora nós vamos aplicar as nossas franjas, ok? Ainda tem um fio suficiente para aplicar as franjas. Acreditem se quiser, o fio deu para fazer essa bolsa, mesmo usando uma agulha maior. Ela é uma bolsa relativamente, não é muito pequenininha, e o novelinho deu, e vai dar para fazer a franja também. Então, vamos lá, nós vamos tirar as tiras, cortar as tiras no tamanho que a gente quer a franja, porém dobradas. Deixa eu pegar essa daqui, ó. A gente dobra ela, ok? Esse aqui é o dobrado. Então, deixa eu tirar essa medida aqui. Aproximadamente 25 centímetros para ficar
desse tamanho aqui que ficaram as franjas. Você que escolhe se você quer maior ou se você quer menor. 25 centímetros dobrados ao meio vai dar 12, 12,5, né? Então, a gente vem aqui, mede os 25 centímetros, pode ser uma medida aproximada, ok? Quando eu colocar ali, ela vai ficar desse tamanho. Então, ó, vou cortar algumas tiras aqui, da mesma medida. Pode tirar aí umas 20, 22 tiras, tá? Que é por aí. Depois, na medida que a gente vai aplicando, a gente vai identificar quantas a gente vai usar. Se você quiser ela mais cheinha, com mais franjas, você vai precisar tirar mais tiras. Mas se você quiser da forma que eu tô colocando aqui, aproximadamente umas 24 tiras vai dar. Então, ó, a gente corta isso tudo. Pega aqui a nossa bolsa. Pode começar onde você quiser. Vou começar aqui pela parte de baixo mesmo. Vou dobrar a minha tira ao meio. Ó, vou introduzir minha agulha de cima para baixo no ponto, na parte extrema do ponto, aqui na cabeça do ponto. Vou puxar o fio para cima e vou passar as tiras por dentro. Assim. Coloca mais ou menos no centro, né? Porque eu tô vendo que ficou uma tira maior que outra. Quando você puxar aqui, deixa as duas tiras do mesmo tamanho, passa por dentro e tira. Ó. Essa franja vai ficar mais curtinha. Você pode fazer maior também, tá? Em cada ponto desse, você coloca a tira. Aperta direitinho para não soltar depois. Distribui aqui. Ó. Ai, André, eu quero as tiras maior. Tira, corta o fio maior. A verde ficou maior do que essa daqui. Não tem problema, ó. Em todos os pontos. E aí, a gente vai fazer aqui nessa região também, ó. A cada carreira, a gente põe uma tira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu apliquei só até aqui assim, ó. Deixei um pedação aqui sem aplicar, tá bom? Não precisa aplicar muito, não. Aplica só onde tem diminuição. Lembra aquela diminuição que nós fizemos? Então, aplica até aquela região. Vou aplicar aqui todas as tiras e volto pra gente continuar aqui na sequência do nosso passo a passo. Finalizei aqui a aplicação das tiras. Agora, a tira que porventura eu tô sentindo que tá um pouquinho maior, eu aparo as arestas dela pra ela ficar mais ou menos proporcional. É claro que é uma coisa bem despojada, não precisa ficar milimetricamente igual. Alguma tiver muito pequena, você dá uma puxadinha, ela já vai encaixar. Sim, todos os lados. E aí, a gente já tem a nossa franja aqui. Se você sentir que tem necessidade em algum ponto ainda, colocar mais franjas, fica à vontade. Se quiser uma franja maior, também na hora de cortar, você usa uma franja maior. Agora, nós vamos aplicar os acabamentos, os detalhes dessa bolsa, né? Eu indico você... Essa bolsa, ela pode ser usada como uma bolsa de mão mesmo, sem precisar de alça. Mas vocês podem usar uma alça aqui. Eu gosto muito de usar com argola articulada, que é argola removível, que a gente pode tirar e colocar usando aqui, ó, prendendo direitinho para a bolsa ficar bem encorpadinha. Vou te mostrar como. Como, por exemplo, qualquer alça que tenha uma argola articulada dessa na ponta, ou se a sua alça não tem argola articulada, você pode colocar uma argola articulada avulsa, né? Por quê? Porque isso aqui traz praticidade para a sua clutch. Você pode tirar e colocar a alça na hora de você oferecer o produto para o seu cliente. Porque como a argola, ela é removível, você pode vir aqui, aplicar a argola na bolsa, na hora de oferecer para o cliente, ou quando você for fazer para você mesma, você pode trocar a sua alça,
de acordo com da maneira que você queira usar a sua bolsa, né? Então, por exemplo, essa alça aqui, maravilhosa, que também é da VIP Acessórios, é uma edição limitada, tá? Então, ó, essa alça maravilhosa, a gente vem aqui, coloca a argola nos dois lados e já dá uma outra cara para nossa bolsa. A clutch fica, ó, para aplicar aqui, deixa eu tirar aqui para te mostrar em detalhes. Você pega a sua argola articulada, pode dobrar aqui dessa forma e aí você, como ela abre, tá vendo? Você passa entre os pontos aqui, ó, na região que você quer, leva pro outro lado e aí você só ajeita e coloca a sua alça aqui para deixar a sua bolsa pronta. Olha que lindo. A gente pode aplicar também esse modelo, na VIP Acessórios a gente tem esse modelo de alça. Você pode aplicar aqui uma alça de corrente, uma alça só de couro. Tem uma infinidade de opções, como por exemplo, uma alça assim, por exemplo, essa é de couro, tá vendo? Ela tem uma espessura, tem mais finas, tem mais grossas. Porém, essa não tem argola articulada, ela tem um mosquetinho, tá vendo? Você pode aplicar a argola articulada, comprar a argola articulada avulsa e aplicar a alça na argola articulada para você remover e colocar a hora que você quiser. O interessante é que você dá a opção de usar sem, aí é só tirar e usar como uma bolsa de mão também, que é uma das opções. Porém, aqui na frente dessa clutch, eu também apliquei, né, um bridão, porque dá toda uma diferença visual para a peça. Quando eu venho com o bridão aplicado, olha a diferença que tem uma peça com o bridão na frente, de uma que ainda não tem aplicação. Olha isso, olha a diferença. Deixa eu limpar. Olha, com bridão e sem bridão. Olha a diferença que vai dar nessa peça, nessa clutch, colocar aqui um bridão e uma alça. O acessório, ele tem o poder de mudar a característica de uma bolsa. E aplicar esse bridão aqui é bem simples, eu vou ensinar pra você agora. Você vai simplesmente pegar um pedaço de fio. Eu vou pegar a minha agulha, aquela agulha grossa que eu uso, que passa o fio. Vou passar o fio aqui e vou cortar um pedaço aqui, ó, 30, 40 centímetros, o suficiente para eu utilizar ali do fio. Vou centralizar, escolher onde eu vou colocar o meu bridão. Posso colocar ele mais para baixo, mais para cima. Eu acho que aqui tá um lugar bem interessante. Vou introduzir minha agulha de baixo para cima, pegando aqui numa pontinha do bridô por dentro, né? Vou deixar a ponta lá embaixo para poder esconder. Saio com a agulha, eu enfio no mesmo lugar voltando para baixo. Subo novamente para fazer a outra pontinha, então eu faço aqui 2 vezes, olha o detalhe dessa aqui. Agora, o que que eu vou fazer para chegar com o fio até aqui? Deixa eu olhar aqui embaixo, ó. Você vai... Essa ponta é a ponta que a gente vai fazer o acabamento, que foi o começo da costura. Venho aqui com o meu fio e atravesso por dentro da trama do crochê até o outro lado do bridão, por dentro da trama, para não aparecer e para não precisar fazer muitos arremates. Deixa eu ver se tá mais ou menos, ainda falta um pouquinho. Volto com o meu fio para cima. Ajusta aqui para não ter o cuidado de entortar. Ó, tá torto. Tá mais para cá do que para lá. Então, eu vou desmanchar e vou voltar para cá para colocar certinho. Já corrigi aqui para ficar mais retinho. Fiz a mesma coisa dos dois lados. Prendo em cima, ó. Com o meu bridão, agora ele já está aplicado no centro, direitinho. É só fazer o acabamento aqui atrás desses 2 fios, né? Eu já apliquei aqui
o botão imantado costurável desse lado e vou aplicar o da outra parte aqui para te ensinar. Mas antes eu vou finalizar aqui, vou fazer os acabamentos, esconder esse fio aqui bem escondido entre as tramas do crochê. É bom dar um nozinho entre um e outro, chega os dois juntos ali, as duas pontas. Faz um acabamento bem feitinho para não aparecer. Não deixa um nó muito aparente, dá um nozinho aqui bem escondido no meio, aqui onde não vai aparecer. Leva mais o fio para um lado, para o outro, para prender e não correr o risco de soltar o seu bridão. Como é uma peça que você não vai fazer força nela, né? Não vai ter nenhuma pressão externa, não vai soltar. Corto o excesso do fio dos dois lados. E com isso a gente já tem o bridão aplicado aqui na nossa peça. Deixa eu ajeitar ele direitinho para ficar bem certinho. Agora falta eu colocar o botão imantado costurável. Eu gosto de utilizar esse botão imantado, essa peça aqui é costurável, porque ele é bem mais prático de aplicar. Na VIP Acessórios também a gente tem, eles trabalham com esse botão imantado. Bem mais fácil, você pega uma linha, pode ser, eu gosto de utilizar muito a linha de pesponto, que é uma linha que não quebra, ou então uma linha transparente, assim, ó, você encontra em armarinhos, assim, uma linha transparente, que é a que eu tô usando aqui, e é muito prático, você dá um nó nela. Não vai dar pra você ver aqui que eu tô com a linha transparente. Encontra direitinho o lugar que vai fechar aqui, pra não botar o botão imantado fora do lugar. Eu vou aplicar um apenas aqui do maior. E é costurar mesmo, você vai prender costurando em todas as partes aqui. Nesses 4 nozinhos que a gente tem aqui, ó, nos 4 buraquinhos é onde a gente vai prender prender aqui. Deixa eu só prender o fio primeiro, para poder não desmanchar. Como é transparente, é difícil de ver, mas não tem segredo. É só você ir prendendo nas pontinhas, costurando, tá? Costura todas as pontinhas, passa umas 3, 4 vezes nessa casinha aqui. Depois você atravessa a agulha até a outra casinha. E com isso você põe o botão imantado costurável. Finalizamos então a aplicação aqui do nosso botão imantado costurável. Ó, a gente tem aqui a aplicação dele. Nosso bridão. Também aplicamos aqui a alça. E aí você vai usar a sua criatividade para decidir qual estilo de bolsa você quer deixar. Você pode usar uma alça curta, uma alça longa, uma alça de mão, ousar e abusar aí das possibilidades nesse passo a passo. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo passo a passo.